Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me weary. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Bom, se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok e no meu Instagram. E essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato pra me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição. Bom, como vocês sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se estiver aparecendo aí essa opção pra você. Bom, agora sim, recadinhos dados, vamos ao nosso primeiro relato dessa coletânea de hoje. E, gente, dá tipo um avisozinho, que é o seguinte, já tô até gaguejando. Esse relato é aquele tipo de relato que ele é grande, então é apenas um relato e um vídeo com apenas um relato, né? E geralmente quando eu gravo coletânea, entre um relato ou outro, eu bebo água. Só que aí eu vou ter que começar a fazer isso com mais frequência, então nesse aqui eu vou ter que fazer algumas pausas pra beber água por conta da minha garganta. E eu sei que algumas pessoas vão ficar, mas por que você não edita e não corta? É porque eu tô tendo que gravar muitos vídeos porque semana que vem eu tenho um compromisso e eu não vou ter como gravar. Então, pra não deixar vocês sem vídeo, eu tô gravando muitos vídeos. E isso resultou em um pequeno problema nas minhas cordas vocais. Então, ai, nossa, ontem, inclusive, me deu até febre. Eu achei que eu ia ter que ir pro hospital, porque, nossa, doeu muito, muito, muito. Eu não sabia que as cordas vocais poderiam causar tanta dor em um corpinho. Então, é isso. Aí eu vou ter que fazer umas pausas pra beber água, então por favor não se incomodem. E essa questão de às vezes editar, eu tô tentando gravar de forma mais limpa possível pra não ter que perder tanto tempo editando, pra vocês não ficarem sem vídeos, porque, gente, é muita coisa, sabe? Por exemplo, eu tenho que gravar os vídeos que vão ser postados essa semana, que é os vídeos normais, né? E mais os da semana que vem, pra vocês não ficarem sem vídeo semana que vem, entende? Então, tipo, é muito vídeo, então eu tenho que ser o mais rápida e o mais... sabe? É tipo isso, mais rápida possível pra vocês não ficarem sem vídeo. Então eu espero a compreensão de vocês. E agora sim, sem mais enrolações, vamos ao relato que se chama Eu, Maledite de Mim Mesma. Gente, eu fiquei muito curiosa com esse relato, tipo, eu não li ele, mas eu achei o título interessante, vi que ele era grande, então eu separei, porque, tipo assim, como assim? Então vamos lá. Olá, Liandra, meu nome é Fulana, peço que não fale, por favor. Tenho 25 anos e, antes de tudo, gostaria de dizer que adoro o seu canal. Conheci há pouco tempo, mas ele já está no meu coração. Todos os nomes deste relato foram trocados. Sem enrolação, vamos ao que interessa. Aí agora, tipo assim, ela até colocou aqui, mas eu vou ler pra vocês. Tipo assim, Li, agora é só pra você, tá? Aviso o pessoal que esse relato contém gatilhos e algumas partes de teor sexual. Embora eu tenha omitido palavras mais pesadas para que você possa ler tranquilamente. Bom, agora, voltando, né, ao relato. Eu nasci no interior do Maranhão, interior mesmo. Para você entender melhor, imagina aquelas cidadezinhas mostradas em novelas e filmes nacionais ambientados ali no Nordeste. Bom, foi nesse cenário que eu cresci. Na verdade, o lugar onde nasci não poderia nem ser chamado de cidade. Era um vilarejo pobre, isolado e esquecido. Como todos sabem, em certas partes do país existem pessoas vivendo em extrema pobreza. E eu fui uma dessas pessoas. Eu cresci em um lar com 8 irmãos, mas apenas 5 sobreviveram, pois 3 morreram de desnutrição. A miséria, ela era tão grande que até o leite materno da minha mãe, entre aspas, faltava em seus seios após os seus partos. Você sabe o que é querer, assim, comer um bolinho de terra? Isso mesmo, Li, comer terra batida com água e sal. E não ter nem água e sal em casa? Ai, gente, só isso já me deu vontade de chorar, sério mesmo. Ai, credo, eu rio assim, de nervoso, porque... Nossa, gente. Já vi que o negócio vai ser pesado, né? Já começamos de forma pesada, né? Vamos lá, já pesou o clima. Bom, o que eu vou dizer pode soar absurdo, mas eu escrevo isso ainda hoje com lágrimas nos olhos.
tomada pelo ódio que eu sentia daquela situação. Já chegamos a comer ratos e preás, que disputavam comida conosco, apenas para não morrer de fome. Nós, aqui no Brasil, costumamos associar cenas como essa a partes da África, ou a países de menor desenvolvimento. Porém, dentro do nosso próprio país existem realidades tão ou até mais cruéis, apenas não são divulgadas. Não tínhamos nem o básico, e em 9 anos que eu vivi ali, eu nunca pesei mais de 38 quilos. Nossos natais e ano novo eram comemorados, entre aspas, apenas brindando com água. E se tivesse, e nada mais. Meu pai era um bom homem, mas já cansado da vida miserável e do sofrimento daquele fim de mundo. E a vida dele éramos nós, seus filhos. E ele vivia literalmente para cuidar de nós. Bom, enquanto a minha mãe era uma mulher desesperada que colocava toda a culpa do sofrimento sobre mim e meus irmãos. E ela só sabia nos bater e beber. E quando eu falo bater, é bater mesmo, de arrancar sangue. Eu tenho um irmão, Josué. Hoje ele é cego de um olho, e isso aconteceu quando ele tinha apenas 5 anos. Naquele dia, minha mãe tinha passado a tarde no bar. O pouco dinheiro que tínhamos, ela gastava com bebida, enquanto nós ficávamos em casa, muitas vezes sem comer. Meu pai, que trabalhava como itinerante nas roças da região, podia passar dias e até uma semana longe de casa. E nesses períodos ela se afundava ainda mais no álcool. Nesse dia, quando voltou completamente embriagada e possuída, havia algo no olhar dela, algo que não era só a bebida. Ela foi direto até o quarto onde todos nós dormíamos e sem motivo algum, sem briga, sem provocação, apenas por puro prazer ou por algo que ela dizia estar mandando fazer. Ela acordou meu irmãozinho Josué. Que? Peraí, gente. Ela pegou a soda cáustica que meu pai usava para fazer alguns serviços de marido de aluguel em bairros mais estruturados ali da região e pingou em seu olho esquerdo, no olho do Josué. Meu Deus! O grito dele ecoou pela casa e eu nunca esqueci o som de dor e de desespero do meu irmãozinho sendo acordado daquela forma. Eita! Quando meu pai chegou do trabalho e viu o estado do Josué, ela imediatamente começou a representar o papel de mãe desesperada. Falava entre soluços falsos e lágrimas que tinha sido um acidente, que o menino estava brincando e se machucou sozinho. Disse que estava fazendo de tudo para ajudar e que inclusive já tinha até levado o menino em uma benzedeira, já que na nossa região não havia médico. Mas assim, tudo mentira. A verdade é que ela mesma tinha feito aquilo por puro prazer ou loucura e ainda conseguiu virar a situação para parecer uma vítima. Bom, e nós não podíamos fazer nada. Sempre que o meu pai não estava em casa, ela nos reunia e com aquela expressão diabólica e os olhos cheios de ódio dizia: se alguém contar para o pai de vocês que eu bati, eu juro que quem falou além de apanhar vai amaldiçoar o dia em que nasceu e vai acabar como Josué ou até pior. Sim, Leandra, ela dizia exatamente isso, palavra por palavra. E além de falar, ela fazia, tá? Éramos cheios de marcas físicas e sentimentais por conta daquela mulher. Não tínhamos parentes próximos naquele fim de mundo, então, quando meu pai saía para trabalhar, éramos só nós e ela. 5 crianças desnutridas ao extremo e ela uma alcoólatra louca e desequilibrada. Nenhum de nós, por sermos crianças, tínhamos coragem de lhe enfrentar, Até porque ela era adulta. E desde pequena eu já sentia ódio daquela mulher e eu odiava a cada instante que eu precisava passar perto dela. Eu odiava a forma como ela tratava o meu pai e os meus irmãos. Ela era fria, indiferente, incapaz de qualquer gesto de carinho. Sei que pode parecer pesado o que eu vou dizer, mas se eu pudesse escolher nascer sem mãe, eu escolheria sem pensar 2 vezes. E bom, por ironia do destino, o ano de 2009 chegou e a minha história de vida tomou outro rumo. Meu amado paizinho, sim, aquele mesmo que fazia tudo por nós, o único que nos amava naquele lugar, faleceu.
Ele morreu de desnutrição severa, literalmente de fome. Seu corpo não aguentou trabalhar tanto e comer tão pouco. Ai, gente. Bom, sabe onde ele morreu? Na roça, tentando colocar... Ai, gente, eu não vou aguentar. Ai, Deus. Bom, sabe onde ele morreu? Na roça, tentando... Bom, gente, voltando, eu já me recompus. Perdão, gente, é que assim, nossa... Ai, é muito triste, enfim. Ele morreu, né, de desnutrição severa, literalmente de fome. Seu corpo não aguentou trabalhar tanto, né, e comer tão pouco. E sabe onde ele morreu? Na roça, tentando colocar comida na nossa mesa. Ele caiu ali, debaixo do sol, e se foi. Morreu com a enxada na mão, ainda tentando dar o melhor para os filhos. Nossa, essa parte aqui, tipo, foi a que mais... Ai, me destruiu, mas enfim. A partir daí, o nosso verdadeiro pesadelo começou, pois a única pessoa que segurava as pontas daquela casa era o meu pai. Nossa mãe nunca nos amou, e quando meu pai estava vivo e se matava de trabalhar, a gente já vivia como bicho. Então, depois que ele morreu, sem ninguém para segurar aquela casa, viramos um peso morto para ela. 2 meses, foi só o que durou. Em 60 dias, ela se livrou de todos nós, vendendo seus próprios filhos. A morte do meu pai foi o que ela precisava para respirar aliviada e livrar-se da responsabilidade e ainda colocar dinheiro no bolso. Os meninos ela entregou para fazendas da região, ferramentas para capinar e carregar peso. Nós meninas fomos parar num posto de gasolina e não era para abastecer carros. Acho que vocês entenderam, né? Postos como aquele onde morávamos, no meio do nada, eram vitrines de carne nova. Criança, adolescentes, pessoas se oferecendo, tanto faz. Ali, pessoas eram negociadas como se fossem sacos de batata. E em muitos lugares, isso ainda hoje acontece, infelizmente. E foi nesse posto de beira de estrada que minha mãe nos expôs para caminhoneiros vindo de São Paulo, Minas, Rio, gente de todo o canto. Eu tinha 9 anos e era a mais nova entre as meninas. É fácil, olhando de fora, pensar que poderíamos ter impedido o nosso destino, mas nós não conhecíamos nada do mundo. Nossa vida inteira tinha sido aquele vilarejo, então não sabíamos o que era cidade nem posto de gasolina. Eu vi um pela primeira vez naquele dia, quando eu fui levada para ser vendida. Minha mãe falava como se estivesse negociando gado. Ah, são bem cuidadas, têm os dentes bons, são boas para parir, sabem limpar a casa, não são ariscas e todas virgens. E eles nos olhavam como se fôssemos apenas mercadoria. Eu e minhas irmãs, por incrível que pareça, estávamos felizes, pois achávamos que estávamos prestes a escapar daquela miséria e nunca mais veríamos aquela mulher. As histórias que ouvíamos sobre São Paulo e as grandes metrópoles eram como contos de fadas para nós. Cidade grande, cheia de luzes, prédios e oportunidades. Era isso que imaginávamos. E depois de uma longa negociação com minha mãe, Joel, um caminhoneiro frequentador daquele tipo de local, decidiu que me levaria. Segundo ele, por eu ser nova e... Ah, não, gente, eu não vou falar isso aqui, não. Por eu ser nova e virgem. Sim, gente, a palavra era bem pior, mas eu não vou falar aqui, não. E por isso ele pagou R$150 à minha mãe por mim. E me levou como sua propriedade. Assim, gente, só um esclarecimento aqui. Eu sei que algumas pessoas podem não gostar quando eu troco as palavras, igual nesse caso. Mas assim, gente, não, juro pra vocês, não é nem porque o YouTube pode banir, porque graças a Deus eu me safo muito nisso, tipo, o YouTube não tem tanta implicância assim comigo, mas é porque é uma coisa muito escrota e pesada. Eu entendi que ela colocou pra gente entender o teor disso tudo, mas é muito pesado colocar, porque
Enfim, sei lá, vai que alguém tá escutando isso e ainda acha legal ouvir essas palavras, ou sei lá, tem gente nojenta pra tudo nesse mundo, então eu prefiro não falar o que esse homem falou em relação a ela, tá? Então, tipo, é por isso. Enfim, ele pagou R$ 150 à minha mãe por mim e me levou como sua propriedade. Na minha ingenuidade, eu acreditei que seria esposa dele e viveria uma vida melhor em São Paulo. Porém, a realidade que me esperava era muito mais sombria. Eu fui a primeira a ser vendida. Despedi-me das minhas irmãs que, por sinal, até hoje, com tanto dinheiro, eu não consegui achá-las. Porém, de minha mãe, eu não me despedi. Eu não fiz questão e nem ela. Sem pensar duas vezes, eu entrei ali no caminhão de Joel. Durante a viagem, eu fiquei fascinada com o que via. Estradas largas, carros de todos os tamanhos. E quando eu vi um prédio pela primeira vez, eu não consegui nem acreditar. Para mim, aquilo assim, era o paraíso. Quando chegamos a São Paulo, Joel estacionou o caminhão na garagem onde costumava guardá-lo. Pegou o Astra dele e, sem trocar uma palavra, me levou até a minha nova casa. Era um bordel. Joel não era só caminhoneiro, era cafetão. E além de transportar carga, mantinha ali aquele lugar na capital de São Paulo. Mais tarde, conversando com outras meninas, eu descobri que ele já fazia isso há anos. Aproveitava a miséria de regiões pobres do Nordeste, onde pais e mães vendiam filhos por comida ou dinheiro, e garotas, que se ofereciam para fugir da miséria. Então aproveitava dessa situação para meio que abastecer, entre aspas, o seu outro negócio, E trazia meninas novas para explorarem seu bordel. Meninas novas, leigas, que não sabiam sequer o que era um farol ou uma faixa de pedestre, ou seja, meninas extremamente submissas e fáceis de se manipular. E eu fui uma dessas. O lugar era repugnante. No fundo de um corredor e na frente havia um bar que era usado para atrair clientes. Então era o bar, você passava por um corredor e lá no fundo era, o prostíbulo. Depois de beber, quem quisesse algo a mais só precisava seguir até o final do corredor, virar na primeira porta à direita e escolher quem queria. O espaço era pequeno, mofado, sujo. Homens entravam fedendo a cachaça, alguns até vomitados, e escolhiam uma de nós. Os quartos eram cubículos com um colchão ali jogado no chão, uma pia e uma privada. Não havia banheiro de verdade, era apenas, literalmente, uma pia e uma privada para despejar o resto de dignidade que nos sobrava. O quarto era simplesmente como eu disse, uma pia, uma privada e um colchão no chão de cimento. Na parede, uma placa que dizia, rapidinha, R$15, nada mais. Sem higiene, sem preservativo, sem nada. Eu estou contando isso para que vocês entendam o quão degradante era aquele lugar. Depois dos atendimentos, todas nós dormíamos nesses mesmos quartos apertados. 4 quartos para 12 garotas na mesma situação. Para tomar banho, precisávamos sair da casa e usar um chuveiro improvisado com água fria que ficava do lado de fora. Enfim, depois de explicar como era o local, eu vou contar como foi a minha vida ali. Quando Joel me deixou lá, eu fui recebida por Aline, a menina mais experiente do local. Ela me mostrou aquele ambiente horrível e me apresentou às outras meninas, que me receberam com solidariedade. Afinal, não fazia sentido maltratar quem vivia o mesmo pesadelo. Aline me contou quanto ganhávamos por atendimento, que era R$5, pois dos R$15 que custava o atendimento, 10 já ia para Joel. E não, Leandra, você não leu errado. Para aqueles homens desprezíveis, os nossos corpos valiam apenas R$5. E detalhe, como éramos praticamente escravas, não podíamos sair dali. Aquele pouco dinheiro que recebíamos servia apenas para comprar comida e itens básicos de higiene. De Joel, que nos vendia pelo triplo do valor a qual ele pagava no mercado. Ou seja, além dele ficar com R$10, elas ainda gastavam dinheiro comprando coisas dele. No final das contas, o dinheiro ia todo para ele. Gente, passada. Para você ter uma ideia ali, uma amiga minha naquele lugar, a Yasmin,
passou um período inteiro sem que nenhum homem a escolhesse. O motivo? Seu último cliente a havia agredido com tanta brutalidade que deixou o corpo dela coberto de hematomas. Sim, Lee, aqueles bêbados que vinham atrás de nós também nos batiam, como vou relatar mais adiante. Sem clientes, Yasmin ficou sem dinheiro para comprar comida, e nem mesmo os seus itens básicos de higiene ela conseguia comprar. Lembro de uma vez em que ela estava naqueles dias e, por não ter absorvente, acabou usando a parte marrom e áspera do fim do rolo de papel higiênico para tentar estancar o sangramento. E aquilo, nessa situação, me marcou profundamente. Nós fazíamos o que podíamos para ajudá-la, mas até isso nos era negado. Mesmo que quiséssemos dividir comida ou qualquer outra coisa, Joel não nos permitia. E se descobrisse, sofreríamos as consequências. Joel até dizia: aqui tem que trabalhar. Se não trabalha, não come. E por mim que morra sem sangue. Trago outra nova rapidinho, né? Se uma morrer. E nós, compadecidas, tentávamos ajudar Yasmin escondido, né? Na calada da noite, tentando lidar naqueles dias difíceis o mínimo de companheirismo e dignidade possível naquele inferno. Elas, como eu, uma menina de 9 anos, vendida como mercadoria pela própria mãe, não tinha escolha a não ser aceitar aquela situação. Eu lembro-me também do meu primeiro atendimento, quando eu ainda era virgem. Muitas mulheres perderam sua virgindade com alguém que amava ou pelo menos gostavam. Só que eu não. Eu perdi a minha virgindade com Celso. Sim, eu até me lembro do nome dele. Celso. Esse nome nunca sairá da minha memória. Joel não fez nem rodeios ou leilões ali para vender a minha virgindade como vemos normalmente. Ele a deu para um bêbado qualquer por apenas R$15. Naquele dia, eu estava com outras meninas naquela sala. As mais velhas tentavam me proteger, escondendo-me atrás delas para que eu não enfrentasse o mesmo sofrimento que elas tiveram tão jovem. Mas Celso, mesmo bêbado, fedendo a urina seca, me viu atrás de Aline, a minha maior protetora naquele local. Daí ele me escolheu. Mesmo com a Aline tentando convencê-lo de que ela era melhor, né? E ela fazia isso pra me proteger, tá? Me proteger e tal. Mas mesmo assim ele insistiu. E como eu era propriedade, né? Não havia o que fazer. Eu tenho certeza que toda a região lucrava pra manter aquele lugar. E também o silêncio do nosso sofrimento. Celso então me pegou no colo, me levou até aquele quarto. Ele estava babando de tão bêbado e estava todo urinado. Sem sequer colocar um preservativo, ele nem conseguia, nem tinha. E consumou o ato. Sim, Lee, esse foi o meu passaporte de boas-vindas a São Paulo. Eu passei 6 anos naquele lugar, dos meus 9 aos 15 anos, e aquele foi o meu mundo. Com o tempo, eu me acostumei com aquela rotina. As mulheres ali se tornaram minha família, e o constante vai e vem de homens bêbados e fedendo já não me assustava mais. Eu fazia o meu trabalho, ganhava os meus R$5, que nunca mudaram durante todos aqueles anos, e depois saía do quarto. Eu, que havia sido recebida por Aline anos atrás, quando cheguei inocente ali do Maranhão, agora acolhia as novas meninas que chegavam. E bom, antes de continuar, quero deixar claro que éramos escravas ali. Não tínhamos o direito de sair sozinhas. A nossa vida era confinada àquele lugar. E se saíssemos, era sempre acompanhadas por Joel ou algum de seus comparsas. E quando alguma de nós estava velha, entre aspas, demais ali para Joel, ele simplesmente sumia com a menina sem dar explicações. Bom, minha vida se resumia ao medo do dia em que Joel iria me buscar, quando me achasse velha demais, para me levar Deus sabe para onde. Às vezes pensamos que o tráfico de mulheres é só fora do país, mas não é bem assim que funciona. Dentro do nosso país, mulheres são traficadas todos os dias, bem debaixo dos nossos olhos. Nós ali não tínhamos nem RG para vocês terem noção. Então assim, se a pessoa não existe, né, se ela não tem RG, se ela não está registrada, não tem como você procurar uma pessoa que não existe. Então, nossa, isso
é muito complexo, muito mesmo. Porque ao mesmo tempo que a gente pensa, por que ninguém vê isso? É porque ninguém, às vezes, nem sabe que isso existe. Isso é muito bizarro. Mas enfim, apesar de tudo, a vida entre as meninas era de apoio mútuo. Todas vinham de lugares parecidos, com os mesmos princípios. Joel não era bobo. Ele sabia escolher com cuidado quem trazia de suas viagens de negócio. Né? Ele sabia, porque se ele trouxesse alguém que tivesse um pouco mais de conhecimento, sabia que talvez poderia dar um fim naquilo dali, né? Mas enfim, com isso esclarecido, sigo com o meu relato. Deixa eu só beber uma água. Como eu disse, eu já estava naquele lugar há 6 anos e conhecia bem o perfil das pessoas que frequentavam o lugar. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Era 24 de outubro de 2015, o dia em que minha vida mudou. Eu estava naquela sala de sempre esperando o próximo homem bêbado que viria escolher uma de nós para aliviar sua vontade. Então chegou um homem chamado Raul. Ele não era como os outros, não era um bêbado mijado e não tinha roupas sujas de graxa e nem exalava cheiro de bebida. Pelo contrário, era um homem elegante, bem arrumado, e ele não agia como os outros que já chegava ali nos tocando. Raul passava por nós avaliando, observando ele com um olhar diferente, quase medindo cada uma de nós. Eu nem tentei me mostrar, porque os homens que eu conhecia gostavam de carne fresca e nova, se é que vocês me entendem. Para aqueles desgraçados, quanto mais jovem, melhor. Era essa ali a lógica de Joel e da maioria das pessoas que frequentavam o lugar. Então eu fiquei quieta no meu canto ali, parada. Depois de olhar todas nós, Raul parou bem na minha frente e disse: "Vamos, menina, você é a escolhida." Eu fiquei surpresa, mas de certa forma fiquei feliz por ser a escolhida por aquele homem tão diferente, elegante e bonito, sabe? Então fomos para o quarto. Quando chegamos, eu comecei a me despir, como sempre fazia, mas Raul me pediu para parar. Eu fiquei sem entender e perguntei: "Ué, como assim? Você não vai me usar?" E aí ele respondeu: "Menina, eu não estou aqui para isso. Você acha mesmo que um homem como eu viria a um lugar como esse para se divertir?" Eu fiquei em silêncio porque no fundo eu sabia realmente que aquilo não fazia sentido. Um homem daqueles não iria a um lugar como o que eu vivia, só pra estar com uma puta barata como eu era, sabe? Então eu perguntei: "O que você vai fazer? Me bater? O que você quer comigo?" Porque assim, Leandra, como eu disse lá em cima, haviam homens que pagavam apenas pra bater na gente, sabe? Socos, murros, e Joel sempre dizia: "Se elas não conseguirem trabalhar no dia seguinte, você pagará 30 vezes mais o valor combinado." Então assim, ele recebia a mais pros homens baterem nas meninas, entendeu? Enfim, eu mesma tinha um cliente que se chamava Arthur, que me chamava pelo nome da esposa dele. E ele gostava de me bater até começar a sair sangue. E quando isso acontecia, ele parava, chorava, pedia perdão e me dava chocolates. Credo, que doentio. Ele batia nela achando que estava batendo na esposa. Enfim, esse era o nível das pessoas daquele lugar. Mas continuando, Raul respondeu: "Não, menina, eu não quero te bater nem nada disso. Eu quero te fazer uma proposta." E aí eu perguntei: "Qual proposta?" Ele respondeu: "Sabe por que eu te escolhi? Porque entre todas, você é que tem mais ódio no olhar. E gente com ódio é capaz de fazer qualquer coisa para mudar a realidade a qual vive." E sim, Leandra, eu tinha muito ódio da minha vida. Eu odiava tudo aquilo. Odiava minha mãe, odiava a morte do meu pai e eu odiava aquela vida de escrava. Eu odiava apanhar daqueles bêbados nojentos. Mas acima de tudo, eu odiava não ser ninguém. Eu odiava ser como a minha mãe, uma pessoa sem valor, um lixo. Eu sempre odiei a miséria que marcou os meus 15 anos de vida. Mas principalmente eu odiava ser pobre. Bom, após o meu desabafo, ela mesma botou kkkk e eu achei engraçado. Então assim, após o meu desabafo, vamos continuar. Aquele homem prosseguiu, dizendo: "Quando vi todo esse ódio evidente no seu olhar, impossível de disfarçar, soube que você era a pessoa certa para o que eu preciso.
Agora basta saber se você também se considera a pessoa certa para a proposta que eu vou fazer. Ou prefere continuar aqui, deitando com bêbados nesse colchão fedendo a urina? Ao ouvir isso, eu senti ainda mais raiva da minha realidade, jogada ali na minha cara de forma tão dura. Então perguntei, qual é a proposta? Raul respondeu, olha, eu também sou cafetão, igual ao Joel, mas eu não sou desse tipo repugnante. Comigo você será livre para ir e vir, e nunca mais precisará se deitar com esse tipo de gente. O trabalho que eu tenho para você é mais profissional, mais higiênico e mais lucrativo, se é que me entende. E digno, e mais digno também, né? Perto do que você passa aqui todo dia. Você terá sua casa, sua vida, mas trabalhará para mim. E aí, o que me diz? Bom, depois de ouvir tudo, pensei comigo mesma. Bom, já faço tudo isso que ele falou, né? Eu já estou acostumada a me deitar com homens, mas com essa proposta eu seria livre e poderia ser diferente da minha mãe, poderia crescer, ser rica, ser uma outra pessoa. Então, eu aceitei a proposta. E depois que disse a Raul que aceitava, ele sorriu levemente e disse que viria me buscar em 2 dias e saiu do quarto. Ao sair do quarto com Raul, as meninas correram para me perguntar como tinha sido, pois para elas também era diferente ver alguém daquele tipo naquele lugar. Mas eu escondi a verdade. Disse que tinha sido ótimo e que Raul era um bom cliente. Apesar, delas serem como minha família, eu tinha medo de contar e acabar, a minha saída daquele inferno não dando certo, sabe? Por algum motivo. Então eu preferi guardar essa informação só pra mim. Então, realmente, 2 dias depois, Raul voltou e me comprou do crápula do Joel. Sim, eu fui vendida novamente. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui e beber uma aguinha. Então, sim, ela foi vendida novamente. Bom, e Raul, até hoje, nunca me contou por quanto Joel me vendeu, mesmo eu tendo perguntado muito a ele. Ele sabe que se me contar, só me destruirei ainda mais do que eu já sou destruída. Bom, depois de ser vendida pela 2ª vez na vida, Raul, de fato, me tirou daquele lugar. Foi o tempo de eu me despedir das meninas ali com lágrimas nos olhos, pegar os poucos trapos que eu chamava de roupa, olhar bem nos olhos de Joel e mentalmente amaldiçoar ele e toda a sua geração a partir dali. E aí saímos em direção a Campinas, no interior de São Paulo. E foi a primeira vez que eu andei de avião. Fiquei encantada e feliz e Raul, mesmo sem sorrir, parecia muito contente com a minha felicidade. Ao chegar em Campinas, ele me deixou num hotel, me deu um celular e eu nunca tinha tido um. Com o número dele, falou que logo voltaria para me levar à minha nova casa. Fiquei naquele hotel toda feliz, com tudo pago por Raul. Nunca tinha ficado no hotel antes, então para mim aquilo era o maior luxo da minha vida. Depois de 4 dias ali, Raul voltou para me buscar. Ele perguntou se eu tinha RG e eu disse que não, que eu só tinha a minha certidão de nascimento, a qual minha mãe havia entregado para Joel, no dia da minha primeira venda. A mesma que Joel havia entregado a ele na minha 2ª venda. Então, Raul me levou a um poupa-tempo ali perto, onde tirei o meu RG. Fiquei mais alguns dias no hotel até o documento ficar pronto. Raul me acompanhou para buscar o RG e logo depois abriu a minha primeira conta bancária junto comigo. E foi ali que eu realmente comecei a minha vida. Depois disso, Raul levou a minha primeira casa, onde eu moraria sozinha. E ao contrário do que vocês possam imaginar, não era uma mansão nem uma casa sofisticada. Era um imóvel simples, tipo uma kitnet. Uma cozinha americana, um quarto, um banheiro e ficava ali numa região comum de Campinas. Sabe aquelas casas que já vêm ali mobiliadas com básico para alugar? Pois era uma dessas, confortável, porém discreta e comum. Após me entregar a chave, Raul sentou ali na minha cama, naquela casa nova, e disse: Menina, já te dei 2 das 3 coisas que eu prometi: liberdade e dignidade. Agora falta a 3ª, lucro, dinheiro. Mas isso eu não posso te dar. Você precisa conquistar.
E eu, já sabendo o que teria que fazer, perguntei onde atenderia os clientes, se seria em casa ou em outro lugar. Então ele respondeu: menina, quando eu disse que eu não sou como o Joel, acho que você não entendeu. Aqui não tem atendimento domiciliar. Você vai até o cliente no lugar marcado e atenderá da melhor forma possível. E você vai receber bem por isso. E eu fiquei ainda mais feliz, porque aí aquela casa era minha, sabe? Só minha. Meu chuveiro de água quente, minha cama, tudo meu pela primeira vez. Depois disso, o Raul disse que me daria tudo que estivesse ao alcance dele, mas que queria em troca a minha lealdade e sigilo. No começo eu não entendi muito bem, mas não disse nada, pois estava feliz demais para questionar. E ele completou: curta bastante sua casa. Assim que eu tiver um trabalho para você, eu te aviso. Eu esqueci de falar que Raul também me deixou uma quantia, cerca de uns R$1.200, para eu me manter naquele mês. Entregou meu RG e disse que agora eu era dona de mim e livre para fazer o que eu quisesse. Então, assim, muitos até podem pensar: por que eu não fui embora buscar uma vida nova longe de tudo isso? Mas assim, digam o que quiserem. O que uma garota de 15 anos faria, gente? Onde eu viveria? Eu não conhecia nada além da casa da minha mãe e o bordel lá do Joel. Eu nunca tive um lugar só meu até aquele momento. Eu não ia jogar tudo fora pra me aventurar sozinha por aí. Então, assim, é plausível, né, gente? Acho que não tem nem o que questionar em relação a isso, né? Mas, enfim, passaram-se ali 12 dias desde a minha última conversa pessoal com o Raul. E foi quando ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que no dia seguinte viria me buscar para o meu primeiro trabalho. No dia seguinte, Raul apareceu na minha casa e explicou como funcionaria. E aí ele disse o seguinte: menina, chegou a hora de trabalhar, né? E antes de você começar a trabalhar comigo, eu quero deixar uma coisa clara. A partir de hoje, eu não vou te dar mais nenhum centavo. Você vai viver do seu próprio trabalho. O aluguel da casa é R$900 por mês e todo dia 15 você deposita esse valor e eu faço o pagamento. Cada atendimento que você fizer, você receberá inicialmente R$400 por hora. Comigo não existe serviços tradicionais. Os meus clientes me procuram porque ofereço garotas diferentes. Garotas sem medo da vida, de estômago forte, como você. E uma última instrução: você verá coisas que talvez nunca esqueça trabalhando comigo. Mas não me faça me arrepender de ter te tirado daquele inferno, pois você será bem paga para isso. E aí Raul me perguntou pela última vez: você realmente deseja fazer isso? Pois essa é a sua última chance de desistir. Nossos clientes não são convencionais, mas pagam bem pelos nossos serviços. E antes de responder, eu perguntei por que o serviço que fazíamos era tão diferente. E ele preferiu não responder, dizendo que queria ver a minha reação e saber se eu estava pronta para aquilo. E reforçou: você vai querer continuar? E eu respondi que sim. Raul então me enviou pelo WhatsApp o endereço, o nome do cliente e o horário do atendimento. O serviço pago antecipadamente tinha duração de 2 horas, mas o cliente poderia pagar a mais caso quisesse prolongar. O encontro seria 2 dias depois ali dessa nossa conversa. No dia do meu primeiro trabalho, eu estava feliz. Afinal, eu ganharia R$800 em uma única noite. Quase o valor do meu aluguel ali de um mês inteiro. Um valor que eu acho que eu nunca tinha conseguido em quase 6 anos lá com o Joel. Mas junto com a felicidade, eu senti um pouco de apreensão. Depois das palavras de Raul, eu tinha medo do que me esperava para ganhar esse dinheiro. Raul então me ensinou a pedir um Uber, que naquela época era novidade no Brasil. Eu pedi o carro e segui para o destino combinado. A casa ficava em um bairro nobre de Campinas. Cheguei e fui recebida ali por um senhor de uns 60 anos, vestido com um terno preto tradicional. Ele me chamou para entrar, acomodou-se no sofá e disse para eu esperar, pois logo iríamos para o local do atendimento. Pouco depois, ele pegou o carro e seguimos juntos. Saímos da cidade em direção a uma das cidades vizinhas, que eu prefiro não mencionar por segurança, e chegamos a uma igreja que parecia evangélica. Meu Deus, onde isso vai dar, gente? Aquelas igrejas grandes de bairro.
O homem me convidou a entrar e eu aceitei, embora com certo receio. Mesmo sendo leiga, eu sabia o que era uma igreja evangélica e pensei comigo: que tipo de pessoa teria coragem de fazer algo assim em um lugar sagrado? Mas, eu tava ali pelo dinheiro e sexo eu já tinha feito várias vezes em lugares piores. Ao menos aquele homem pelo menos tava limpo, Pensei comigo. Então eu pensei que fosse, o diferencial dos serviços de Raul, atender clientes com fetiches específicos. Mas a situação, era bem mais complexa do que eu esperava. O homem se apresentou como pastor daquela igreja. Entramos e o local parecia uma igreja normal. Bancos, cadeiras, altar, tudo como nas igrejas evangélicas comuns. Mas ao lado do altar havia uma porta pela qual entramos. Ele então disse: "Vou deixar você aqui até o pessoal chegar." E aí eu na minha cabeça, pensei: que pessoal? Mas não disse nada, confiando que Raul não me venderia para passar, não me venderia para pessoas que pudessem me fazer mal, pois ele teria gastado tanto comigo, Então, não fazia sentido alguém me matar ali, sabe? Então eu fiquei tranquila em relação a isso. Entrei na sala, já tomada pelo medo, Mas entrei. E no final dela havia outra porta, pintada da mesma cor da parede, só que sem maçaneta. Uma daquelas portas invisíveis que se abrem com um clique, estilo gaveta. Era algo sofisticado, e quem projetou realmente não queria que aquela porta fosse descoberta, porque era quase imperceptível. Bom, quando o Senhor abriu a tal porta, eu deparei-me com uma escada que descia para o subsolo da igreja. Lá embaixo havia uma sala estranha. Chão de porcelanato branco e uma mesa enorme no centro com cerca de 30 lugares e nada mais. Ele me levou até um dos lugares e pediu que eu esperasse ali, até o seu retorno. Ele subiu as escadas e demorou cerca de meia hora para voltar acompanhado de mais 20 pessoas. Trouxeram um galo, um bezerro e um bode. Sentaram-se à mesa, homens e mulheres, todos com cerca de 40 anos ou mais. E antes de se acomodarem, começaram a se despir por completo, ficando totalmente nus. E o senhor que me contratou me pediu para que eu ficasse nua também. E assim fizemos. Todos estávamos nus naquele ambiente. O homem que me contratou levantou-se e subiu para a parte de cima, ainda nu, enquanto eu e as outras pessoas ficamos sentados em silêncio. Poucos minutos depois, ele voltou carregando uma faca, cigarros, velas, bebidas e 3 objetos que pareciam flechas. Desceu e formou um triângulo com velas vermelhas ali no centro da mesa de madeira rústica, depois apagou as luzes e acendeu as velas. Então, ele pediu para que eu me deitasse no centro daquele triângulo de velas. E eu, meio relutante, mas obedeci. As pessoas então se levantaram e por cerca de 5 minutos entoaram um cântico em uma língua desconhecida. Era um som grave e assustadoramente sincronizado. Depois, o homem fincou uma flecha em cada ponta do triângulo, com a cabeça para baixo, e colocou uma garrafa de bebida ao lado de cada uma das flechas. E aí, a parte que me envolvia começou. Ele me pediu para subir na mesa e me deitar dentro daquele triângulo. E após eu me deitar, ele entrou no triângulo comigo e ficou em pé em cima de mim, com os pés um de cada lado do meu corpo. Uma das pessoas lhe entregou o galo e ele cortou a garganta do animal sobre o meu corpo, deixando o sangue escorrer por todo o meu corpo. Separou a cabeça do galo ali de seu corpo e a fincou numa das flechas. Ele repetiu o mesmo com o bezerro e com o bode. Então, acendeu um cigarro e colocou na boca dos animais, somente ali nas cabeças, que estavam empaladas naquelas flechas. E eu juro, a boca daqueles animais se mexia. Sabe, aqueles animais decapitados estavam fumando. Até os olhos se moviam. E enquanto isso acontecia, as bebidas colocadas ali ao lado daqueles animais meio que fermentavam, igual refrigerante quente, de até escorrer pela boca da garrafa. E essa foi a primeira vez que eu vi garrafas de pinga fermentarem daquela forma. Bom,
Após isso, uma por uma daquelas pessoas tiveram contato íntimo comigo, sabe? Com o meu corpo ali coberto de sangue. Eu estava extremamente ensanguentada dentro daquele triângulo e vigiada por aquelas cabeças fumantes que pareciam gostar do que viam. Eu não estava mais em mim desde o momento que eu deitei naquele triângulo. Eu sentia uma euforia, uma alegria estranha. Embora a minha consciência estivesse presente, eu não tinha controle sobre mim. Eu gargalhava, eu me esfregava naquele sangue. Era um prazer que eu não reconhecia como meu, sabe? E acho que o ser para qual o sacrifício era oferecido me possuiu, pois sabia que se eu permanecesse consciente, eu fugiria dali. Então, quando o ritual terminou, as luzes foram acesas, o homem me entregou uma toalha e disse: "Vá, menina, tem um banheiro com um chuveiro quente para você se lavar ali no canto. Depois de se lavar, pegue o seu Uber e vá embora. Seu pagamento já foi feito a Raul." E assim fiz, né? Tomei meu banho, lavei tudo aquilo, né? E fui embora. Chegando em casa, eu liguei desesperada para Raul, xingando de todos os nomes possíveis que vocês possam imaginar. Já ele riu sarcasticamente na ligação e disse que eu havia aceitado aquele trabalho e que o dinheiro já estava na minha conta. Após desligar, eu não consegui dormir pensando no quão estranho e perturbador tudo aquilo foi. Mas o dinheiro, né, estava na minha conta. R$ 1.600 por 4 horas de trabalho, entre aspas. Pois além das 2 horas combinadas, eu fiquei mais 2. Li, eu senti nojo do que eu vivi e do que eu fiz. Aquele sangue, né, sobre o meu corpo, tudo aquilo era demais para mim. Mas no fundo, eu tinha ainda mais nojo de ser como a minha mãe, sabe? Pobre, perdida e dominada pela bebida. Se aquela fosse a forma mais fácil de ter dinheiro, eu nunca mais passar necessidade também e principalmente não ser como a minha mãe. Então, assim que seja. Então, para mim estava tudo bem. Antes ser desse jeito, dessa vida, do que ser como a minha mãe, né? E naquela época eu até pensei comigo mesma. Eles não me bateram como Arthur fazia. Não me machucaram e só usaram o que pagaram para usar, o meu corpo. Era doloroso? Era, mas ao menos havia um limite. Então, no dia seguinte, com a cabeça mais fria, chamei Raul para conversar e pedi que ele fosse honesto comigo sobre o que ele realmente fazia. E eu não aceitaria continuar se ele escondesse a verdade. E deixei claro que ele poderia até me matar se fosse necessário para quitar a dívida de tudo que já tinha me dado. Raul então respondeu: "Bom, se você não fugiu ontem é porque é forte o suficiente para esse trabalho. E como você mesma disse, é justo que eu te explique como que você vai lidar. Eu sou cafetão, mas não um cafetão comum. Eu gerencio meninas para um tipo específico de atendimento. Na minha empresa atendemos aqueles que ninguém quer atender, especialmente cultos e rituais, se é que você me entende. Se alguém precisar de uma acompanhante para um ritual, sou eu quem essa pessoa vai procurar. Mas calma, minhas meninas não são submetidas a nada que possa machucá-las. Vocês não são a oferenda do ritual, só contribuem para que ele aconteça de forma certa, com todos os elementos que devem ter, e isso inclui o trabalho de vocês. Vocês são parte do ritual, uma espécie de complemento para que o sacrifício seja completo. E só isso, só isso, de forma simples. Vamos dizer que uma religião ou seita, seja o que for, precisa ali de algumas meretrizes para que o ritual seja completo. E meninas comuns não aguentariam ver o que ocorre nesses sacrifícios, por isso eles me contratam, pois sabe que as meninas a qual eu agencio sabem exatamente o que irão fazer ali. Bom, sim, Li, esse era e ainda é o meu trabalho. Uma acompanhante especializada em atender cultos, seitas, rituais e afins. Ao contrário do que muitos imaginam, esse nicho é bem maior do que se pensa. Existem várias meninas e meninos que trabalham exclusivamente nisso. É algo extremamente lucrativo até os dias de hoje, pois não é todo mundo que tem estômago para ver certas coisas. E vocês acham que Raul me deu casa, dignidade, liberdade porque ele é bonzinho? Claro que não. Para mim receber R$400 ali por hora, Raul cobrava R$1.000, R$1.200 por hora.
E como eu sei disso? Bom, em 10 anos nessa profissão eu vivi de tudo. Desde banhos de sangue até rituais com cadáveres em cemitérios. E para falar a verdade, o banho de sangue e as orgias são as partes menos perturbadoras dessa minha profissão. Eu já fiz cada tipo de coisa que eu prefiro não relatar para você não vomitar lendo esse relato. Eu já fiz de tudo, mas hoje eu não passo sufocos. Eu me considero uma pessoa rica, diferente da minha mãe, que me vendeu por R$150 para morrer como escrava. Ou então de alguma DST naquele bordel nojento. Mudei de estado, comprei minha casa, meu sítio e vivo bem, com tudo que eu sempre sonhei. Eu trabalho esporadicamente ali com o Raul ainda, mas hoje também tenho os meus próprios clientes espalhados pelo país. Em 10 anos de profissão, eu construí a minha própria cartela, ali, de clientes. Esse mercado ele é muito grande e muito lucrativo. Tudo na vida tem um preço, e esse é o preço que eu pago até hoje por não ser como a minha mãe. Muitos de vocês, ouvindo a minha história, teriam ódio de Raul, assim como de Joel. Mas pensem comigo. Raul me vendia? Sim. Porém, foi ele que me tirou daquele lugar. Se não fosse Raul, eu não sei nem se eu estaria viva, ou se já teria sumido como tantas outras na mão de Joel. Minha vida toda foi um inferno, e pessoas como eu se apegam em pequenos laços de empatia e humanidade para se sentir felizes, mesmo que seja por pouco tempo. Apesar de tudo que passei, a maior alegria que eu tenho é não ser mais como ela, minha mãe. Não vivo na miséria, hoje tenho dinheiro, vivo bem, mesmo com os meus demônios, eu vivo bem. Uma vez, uma amiga do ramo até me disse uma frase que nunca saiu da minha cabeça. A cada cliente que atendemos, nós levamos algo deles. E isso é verdade. Porém, há cerca de 1 ano, eu estava passeando no shopping quando uma senhora de coque grisalho, sim, essas mesmo ali do círculo de oração que revela até o CPF, ela me abordou, nem me cumprimentou nem nada, ela só me abordou e já chegou dizendo: naquele dia, naquela sala, há 9 anos atrás, o que te fez gargalhar ainda te acompanha. Deus tem um propósito para sua vida, mas o livre-arbítrio é seu. Eu fiquei incrédula. Como aquela mulher em outro estado tão distante sabia daquela parte da minha história? Eu encontrei ela por acaso no shopping e o que ela falou tinha acontecido há 9 anos atrás. Como isso seria possível? Então ela me perguntou se eu queria ouvir algo da parte de Deus e eu respondi que sim. Ela começou a falar sobre a minha vida pessoal, coisas que só eu sabia. E ali, no meio do shopping, eu comecei a chorar. Ela me convidou para ir à sua igreja e eu, que sou traumatizada por causa de tudo que eu já vivi envolvendo religiões, relutei, mas acabei aceitando. Ao contrário do que muitos pensam, eu nunca atendi famosos. E eu atendo pessoas comuns. O senhor que te dá bom dia na padaria, o padre da igrejinha do interior, o pastor, o pai de santo da caridade, a vizinha amorosa, a vovó do bairro. Pessoas que à primeira vista parecem boas, bondosas, exemplares, sabe? Mas que na calada da noite praticam rituais para benefício próprio. Tão sórdidos e nojentos que até o próprio diabo duvida. Sabe, rituais de morte mesmo, na boca do cemitério. Mas Li, uma coisa que você fala é verdade. Todas as religiões têm seus lados bons e ruins e não podemos generalizar. Minha vida nesse ramo tão específico começou numa igreja evangélica, com aquele ritual macabro. E hoje está se findando em outra totalmente diferente, cheia de Deus, onde eu me sinto feliz. Eu fui à igreja daquela senhora e estou sendo transformada. Ela está sendo a mãe que eu nunca tive. Ela me disse que aquela foi a primeira vez que ela foi a um shopping, pois ela sentia que precisava falar comigo. Mesmo sem nunca ter me visto, ela sabia que era comigo que ela precisava falar. E com ela eu aprendi que o amor com ela, eu aprendi o que é o amor de uma mãe. Através daquela senhora eu aprendi que eu estava sendo a maledite de mim mesma, pois eu estava desgraçando a minha vida, tentando provar algo que não tinha que ser provado, sabe? Eu estava tentando provar para mim mesma que eu era uma pessoa boa, diferente da minha mãe. Ah, entendi. Realmente. Aquela igreja é o melhor lugar do mundo para mim. É um local simples, mas acolhedor, e é assim que eu me sinto lá.
Pela primeira vez na vida, me sinto feliz de verdade e por completo. E hoje, Li, eu tenho uma mãe do coração, que nesses 1 ano, mesmo eu fraquejando, nunca desistiu de mim. E também um pai muito amoroso também, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou em uma luta espiritual constante para me libertar de tudo que passei. Porque, como a minha amiga disse, carreguei muita coisa ruim durante esses 10 anos. Não está fácil, mas aquelas pessoas que me acolheram como filha cuidam de mim e do meu espírito. Ainda estou me libertando da minha vida antiga, saindo aos poucos, né? Pois vendo tudo que eu já vi, sair de uma vez pode gerar alarde. E conhecendo essas pessoas como eu conheço, essa é a pior coisa que poderia me acontecer. Bom, antes de terminar o meu relato, eu gostaria de deixar 2 alertas. O primeiro para as mamães que assistem seu canal. Por favor, amem seus filhos, cuidem deles para que não precisem passar pelo que eu passei, para que não se tornem como eu, que fiz de tudo para não ser igual à minha mãe. E segundo, para aquelas pessoas que, como eu, são do Nordeste. Eu me orgulho muito disso. Vocês vivem numa terra maravilhosa. Não abandonem suas raízes por causa do que os outros falam de São Paulo, por favor. São Paulo tem tudo sim, mas é uma terra vazia. É raro encontrar pessoas que realmente querem ajudar. E quando chegamos, somos leigos e fáceis de manipular. Se está ruim com a sua família, imagine sem ela. Pensem nisso. Hoje não posso ter filhos, pois após tantas pílulas do dia seguinte, dada a mim por Joel, causou em mim um dano irreversível, danificando o meu útero e os ovários ali por completo. Porém, assim que eu estiver 100% livre disso tudo, eu pretendo adotar um bebê e ser como minha mãezinha do coração é pra mim. E ser como minha mãezinha do coração é pra mim, pra ele, né, pra criança. Um refúgio, um abrigo. Enfim, Leandra, esse foi o meu relato. E obrigada, Li, amo seu canal e adoro como você respeita todas as religiões. Manda um beijo pros seus gatinhos por mim e especialmente pro sapeca do Bruninho. Pode deixar. Ele tá perdido pela casa neste momento. Acho que ele está tirando a sonequinha da manhã dele, mas assim que eu ver ele, eu vou mandar o beijinho sim. Um beijo, tá? Muito obrigada por esse relato, por compartilhar com a gente. Gente, que relato. Olha, eu acho que eu tenho certeza, eu nunca contei aqui no canal um relato tão tocante como esse. E eu fico, assim, extremamente lisonjeada de ver que as pessoas têm confiança de me mandar um relato desse. Porque, gente, que loucura, que loucura mesmo. E, gente, são tantos pontos, assim, que eu acho que eu ficaria aqui horas e horas comentando com vocês os pontos desse relato. Então, assim, eu acho que eu vou indo por partes, por coisas que, assim, me chamaram muito a atenção. É lógico que eu, com certeza, vou esquecer alguma coisa, porque esse relato foi muito pesado. Eu tive que parar algumas vezes e depois gravar, então, às vezes a gente se perde um pouco. Então, assim, esse primeiro ponto que ela disse sobre a pobreza do lugar que ela veio. E é muito interessante isso que ela falou e pontuar, porque se vocês forem fazer assim uma cronologia, dar uma analisada nessa questão de tempo, não tem muito tempo que tudo isso aconteceu na vida dela, porque quando ela estava em 2015, né, ela foi, assim, foi no ano de 2015, né, se não me falha a memória, mas ali quando ela foi lá para outra casa e tudo mais. Então, assim, isso não é uma história que se passou, por exemplo, nos anos 80, 90, então foi há muitos anos atrás. Não. É uma história, de certa forma, recente, né? Ela é uma menina jovem ainda, bem jovem. Então, assim, é de certa forma uma história muito recente. Então, para vocês verem que não tem muito tempo que isso aconteceu e até hoje, gente, tem muitas partes aqui no Brasil que a gente não faz ideia da pobreza que é o lugar. Igual, é até muito interessante porque domingo passado, né, eu tava conversando isso com a minha tia lá na minha mãe. Porque a gente que é dessa região aqui de onde que eu moro, por exemplo, eu sou do Espírito Santo. E aqui tem pobreza, tem situações bem complicadas. Então, assim, a gente que é daqui, ou às vezes as pessoas que são de regiões, assim, que... Assim, a gente vê a pobreza, a gente vê pessoas passando fome, vê... favela, enfim, a gente vê esse tipo de coisa. Mas, gente, tem lugar no Brasil que é de você chorar, de chorar mesmo. Por isso que eu fiquei muito tocada, porque é muito bizarro a gente
nos dias de hoje ainda ter pessoas nessas situações é extremamente triste. Então, eu tô falando isso pra que nenhuma pessoa ache que ela estava, sei lá, aumentando ou mentindo em relação a isso, porque, gente, realmente existem muitos lugares ainda que a pobreza é extrema e realmente as crianças, elas são vendidas assim. Isso ela não tá aumentando, e eu falo isso porque eu tenho os tios que são caminhoneiros e eu já escutei histórias. Teve uma vez, tem muitos anos disso, que teve um tio meu que, tipo, ele tava num posto e simplesmente a mãe queria. Aí ele até falou assim: não, minha senhora, eu não sou assim não, né? Tipo assim, eu não sou um pedófilo, sabe? Aí ele falou: não, eu tenho a minha vida certinha. Eu tenho uma filha, inclusive, eu tenho uma filha da idade dessa filha, dessa criança. Aí, tipo, sabe o que a mãe virou? Não, mas você pode levar ela como uma empregada. Gente, juro, tipo, como uma empregada. Então, assim, isso acontece muito pro lado do Nordeste, realmente acontece. É uma coisa, assim, que as pessoas até deveriam muito ver isso, mas é complicado. Então, assim, são muitos pontos. Isso que ela falou, já imaginava que esse tipo de coisa acontecia e acontece, porque realmente tem muitos rituais, muitas coisas, assim, desse tipo, que é necessário essa energia sexual. Vocês estão me entendendo o que eu tô querendo dizer? E muitas das vezes não pode ter, tipo, dor, tá ligado? Eu tenho mais ou menos uma noção disso por conta de umas histórias que eu já escutei. Então, assim, não de ver no YouTube, tipo, história de gente mesmo me contando. Então, tem que ter uma energia sexual e tal, tem todo um negócio por trás. E então, a pessoa meio que tem que consentir, sabe? Então, eles vão e pagam pessoas pra fazer isso. E sabe como que eu sei disso, gente? Isso é muito doido, porque eu sou esteticista, assim, eu era esteticista, né? É a minha formação. E aí, eu atendia muitas garotas de programa, que elas adoram se cuidar e tal, estão certíssimas, tem que se cuidar mesmo. E investir, né? Igual a Nicole Baus fala, eu trabalho com a minha imagem, então, tipo assim, elas sempre iam muito, né? Então, eu atendia muito a garota de programa. E aí, elas me contavam, então, tipo assim, gente, muitas coisas bizarras, assim, entendeu? Realmente fazer sexo dentro de cemitério e... Enfim, gente, tem muitas coisas, assim, que acontecem, então, realmente, esse tipo de coisa existe. E, enfim... são várias coisas aqui que dá pra pontuar. E eu espero, assim, que a galera dos comentários não fiquem muito de julgamento. É uma história muito difícil. Eu fico imaginando ela ali com 9 aninhos sendo vendida. É uma pessoa que foi pro mundo, né? Sem saber como era a vida. Porque, querendo ou não, gente, a nossa base ali, tudo que a gente aprende antes de começar a vida adulta, geralmente é passado pelo pai, pela mãe, pelas pessoas que a gente convive. Então, ela, muito nova, foi vendida, cara. Tipo, então, acho que não tem nem o que a gente julgar. Ela foi inserida ali. E agora ela mesma, né, com a ajuda dessa senhora, tá querendo sair disso. E, assim... acho que ela tá super certa e eu espero que vocês tenham controle aí nos comentários, com os dedinhos nervosos comentando, porque é uma história muito delicada. Eu acho ainda que ela, depois de passar por tudo que ela passou, ela é uma pessoa até bem sã das ideias, porque eu imagino, né, que, sei lá, é muito perturbador passar por tudo isso. E sabe um ponto que, tipo, eu fiquei pensando muito lá no início, que ela falou que mesmo hoje ela tendo dinheiro, ela não consegue achar as irmãs dela. Infelizmente, eu acho que a probabilidade das irmãs dela estarem mortas é muito grande. Eu sei que é um assunto um pouco delicado, mas por que eu tô falando isso? É porque eu já ouvi histórias também que, assim, gente, esse mundo de prostituição é uma coisa muito nojenta. Então, quanto mais nova a menina for, mais valor, infelizmente, ela tem. Então, tem muitos casos que quando vem uma mulher, assim, velha, entre aspas, pra idade que eles querem e tal, geralmente é usada pra outro fim. Tipo, o tráfico de órgãos e por aí vai, entendeu? Então, infelizmente, isso pode ter sido o destino de uma das irmãs dela, por conta da idade. Ela não especificou, mas se ela era mais nova e tinha 9 anos quando tudo aconteceu, provavelmente as outras irmãs deviam ter ali, tipo, 12, 13, 14, 15, por aí, sabe? Então, infelizmente, esse pode ter sido o fim. Mas espero que não, é só um achismo meu. Eu espero que, com o avanço aí da internet, da tecnologia, você possa encontrar elas, né? Porque a cada dia que passa, as coisas vão se modernizando mais, tem as redes sociais, tem até um banco de dados hoje em dia que você pode mandar o seu tipo sanguíneo e ver se você acha alguém que tá nesse banco de dados. Então, tem várias formas, né? Então, assim, espero de coração
coração que você encontre, que esteja todo mundo bem. Seus irmãos também, os homens, né? Não sei o que se sucedeu, mas eu espero de coração que um dia você ou encontre eles, ou pelo menos fique sabendo o que aconteceu, porque deve ser angustiante você se separar de toda a sua família e não saber o que rolou com todo mundo. Mas enfim, como eu disse, eu ficaria horas aqui comentando esse relato, mas eu não vou fazer isso, né? E é isso, gente. Muito obrigado também a todos que ficaram até o final do vídeo. Um grande beijo a todos, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.